Este espaço está aberto para discutirmos de novo uma crise que ainda não terminou, a crise no Senado. E os convidados são o líder do PT, o partido no governo, o senador Aloysio Mercadante, de São Paulo, e o presidente do PSDB, o senador Sérgio Guerra. Senador Mercadante, o senhor usou uma linguagem metafórica falando da tática do gambá. O que o senhor quis dizer com isso? Quer dizer que no reino animal, o gambá é um animal que ele exala mau cheiro para escapar. É um instinto de fuga dele e de proteção. E em muitos momentos como esse, uma instituição complexa como o Senado Federal, nós tínhamos ali um núcleo de funcionários, de altos funcionários, provavelmente, seguramente sustentado por um grupo de senadores, que ao longo de 14 anos de gestão, como estava o seu H.C. Almeida, o seu Zogby, praticaram atos que violam a Constituição. Alguns casos são flagrantemente desvio de dinheiro público, como é o caso do crédito consignado, onde o seu Zogby já foi indiciado. E, no entanto, a gente verifica uma tentativa de contaminar a instituição e de jogar para o mais amplamente possível a suspeição para impedir que os verdadeiros responsáveis sejam identificados. Jogando mau cheiro sobre todos. Tentando jogar assim, uma coisa genérica, ampla. Então, por exemplo, nesses atos secretos, supostos atos secretos, que de fato não foram colocados na intranet e não foram publicados. Pelo que parece, o grosso são atos relacionados a mudanças de pessoal. Alguns casos, por exemplo, o senador Pedro Simão Luciavan, ali constam, porque foram indicados por uma comissão para celebrar os 180 anos do Senado Federal. Ou seja, não dá nenhuma responsabilidade, nada que desabone, né? E, no entanto, a suspeição é colocada e parece que as pessoas estão envolvidas no ilícito. O senador Demóstenes Torres aconteceu. O senador Demóstenes Torres é mais grave, porque no caso do senador Demóstenes Torres, ele tinha uma vaga no gabinete dele, e o que ele, inclusive, comprovou por uma carta do diretor-geral, é que foi nomeada uma senhora que não foi nomeada por ele. Foi nomeada num ato secreto que ele não tinha conhecimento, ou seja, não trabalhou no gabinete. O padrão de gestão do Senado Federal está absolutamente esgotado, tem que mudar o paradigma, tem que ter uma reforma profunda administrativa. Alguns atos foram tomados, já é um passo importante, mas não é suficiente. Afastar os dois diretores gerais. Acabamos com o privilégio do diretor-geral, que quando exercia a função de 2 anos, ficava com uma proteção de saúde para o resto da vida, que foi um ato feito há 9 anos atrás, mas sem nenhuma transparência. Então, ontem foi anulado já esse. Outros atos secretos terão que ser anulados seguramente. Aqueles que trazem dano ao erário público terão que ser anulados, a partir dessa sindicância que foi feita em uma semana, que vai apresentar o resultado. Nós trouxemos o Ministério Público para acompanhar o trabalho dessa comissão de sindicância, que eu acho que foi um passo também importante, e aprovamos uma medida que eu acho que é essencial. A indicação do diretor-geral terá que ser aprovada em plenário, portanto debatido com toda a transparência, e mais da metade dos senadores poderão demitir. E não terá um mandato superior à mesa. Não vai ficar mais essa longevidade. Então, acho que foram reformas, foram passos importantes. E demitir os 2 diretores e nomeou novos 2 diretores. Acho que avançamos bastante, mas nós precisamos ir mais fundo. Senador Sérgio Guerra, ir mais fundo, o que significa? Para mim, há um antecedente aí que deve ser bem compreendido. Os diretores passaram por ali, mas foram diretores nomeados. Uma vez, 2, 3, 4, não importa. E, rigorosamente, o Senado tem sido governado por um bom tempo por um determinado grupo de senadores. Há um núcleo, que duro, não larga o poder lá. Há um núcleo duro que ganha as eleições do Senado. Lá atrás, Zé Agripino, agora já no mandato de senador do qual eu participei, estou participando, Zé Agripino tentou ser presidente, não teve votos. Há cerca de um ano atrás, acho que um pouco menos, nós votamos do PSDB no PT. E isso causou enorme celeuma. Por que tucanos vão votar no candidato do PT? Não é possível, né? Todos nós, PT, PSDB, desejam uma aliança com o PMDB do ponto de vista eleitoral para a eleição do ano que vem. E mesmo assim a gente votou lá no Tião Viana, companheiro de Aloysio. Votamos mesmo, fizemos a campanha dele com convicção. Não era nada contra o presidente Zé Sarney, que tinha uma história, como falou a Luísa há poucos minutos aqui, que tinha antecedentes que o qualificam. É uma pessoa pública, uma pessoa que tem
cultura, um homem que respeitava do ponto de vista geral. Mas a gente entendia que ele estava dentro de um ambiente, prisioneiro de um ambiente, que não lhe permitia fazer o que ele precisava fazer. Fazer uma ampla reforma do Senado. Tem lá uma eminência parda, que é o Renan, atrás dele. Eu nem gosto de fulanizar, como diz meu amigo e companheiro senador Marco Maciel. Mas não é o Renan em si, entende? Esse é também outro mito, né? É um determinado grupo que manda naquilo há muito tempo. E lá de trás, desde o começo, isso foi crescendo, gerou-se ali uma ampla permissividade. O modelo do Senado está completamente, absolutamente vencido. A cultura do Senado, eu não estou falando de pessoas, é uma cultura que não pode prevalecer. Não pode continuar, não tem contemporaneidade. Impossível você mostrar o Senado à população. Então está tudo errado. A população não suporta isso. O resultado é que nós estamos lá embaixo do ponto de vista da avaliação pública. E isso congela o Senado, impede que a gente trabalhe, cria constrangimento entre companheiros, fulaniza o processo. Não, foi o HCL, sei lá quem é HCL, nem conheço ele direito, né? Evidentemente ele foi ator de um processo. Claro que não fez sozinho. E imaginar que ele, que é o HCL, o bandido da América do Sul, não é verdade, né? Ele é parte dessa história. E aí a gente vai, por exemplo, essa medida de passar com indicados pelo plenário e dar a eles mandato de 2 anos é uma medida excelente. Segundo, as medidas sobre as quais falou a Luiz também são todas boas. Agora, não vai ter mudança de fato no Senado. Eu estou torcendo por isso, já falei ao presidente Sarney várias vezes isso, e acho que se ele não fizer, a crise não vai acabar. Vai continuar uma denúncia aqui, outra lá na frente, porque quase tudo é feito de maneira equivocada, e a gente vai sofrendo, a instituição vai sofrendo, os senadores vão se complicando. Não é de surpreender que daqui a 2 anos, 1 ano e meio, comece a manifestação, não vote em senador, não reeleja senadores. Já começou. Se essa manifestação ganhar dimensão, ninguém se reelege. Não tem essa de achar que eu sou bom e os outros são ruins. A população não está muito ligada assim, numa pessoa ou noutra. Está ligada num conjunto. A gente tem que reagir a essa história. E se o presidente Sarney não o fizer, não terá condições de continuar presidente. Eu acho que nós temos uma responsabilidade com o país imensa. O Senado Federal teve uma responsabilidade histórica, primeiro de preservar a unidade territorial do Brasil. Nós não teríamos o tamanho que temos, só olhar a América Espanhola, se nós não tivéssemos o Senado como representação do Pacto Federativo, de todos os estados da Federação, e buscar o equilíbrio, diminuir. Além disso, o Senado tem tido, na formulação da política legislativa, iniciativas excelentes. Quer dizer, o Brasil mudou muito, mudou para melhor nessa legislatura. O Brasil hoje tem estabilidade, recuperou o crescimento, tem uma fantástica distribuição de renda, tem um prestígio internacional. Isso se deve a um governo exitoso, mas se deve também à participação do Legislativo e do Senado, que modificou iniciativas, que sugeriu iniciativas, que corrigiu erros e que contribuiu para essa mudança que está em curso. Então, a função fundamental, quando você chega no Legislativo, pelo menos uma parte do Legislativo, é o meu caso, eu não quero administrar a casa. Não vim para isso. Nunca me prestei, por exemplo, ao papel de ir para a mesa. Não queria ir para a mesa. Eu queria fazer política. Temos uma aliança com o PMDB na governabilidade. O PMDB foi importante no governo Lula. Mas nessa disputa, nós disputamos com o PMDB uma concepção de gestão do Senado. Ou seja, nós identificamos indícios de um padrão administrativo que não podia continuar. E a candidatura do senador Tião Viana vinha exatamente com todo respeito à candidatura do senador Sarney, que tem 55 anos de vida pública e que está ali no Senado há mais de 25 anos, não sei exatamente quanto tempo, mas é muito tempo. A ideia era renovação, era mudança. Acho que o senador Sarney, inclusive com a experiência dele, poderia ajudar nessa mudança, permitindo que uma nova geração assumisse e transformasse. Agora, essa crise, eu acho que vai levar, Sérgio, a uma reforma mais profunda do que talvez nós pudéssemos fazer. Inclusive porque somos minoria. E é evidente que nós somos minoria. As votações todas demonstraram. Há uma aliança do DEM com o PMDB que faz a maioria no Senado e que governou a mesa durante todos esses anos. Presidente e primeiro secretário sempre foram do DEM e do PMDB há pelo menos 15 anos. Então, a ideia era mudar. Essa crise está abrindo uma fratura que permite aprofundar a transformação. E o Brasil é outro. O Brasil não mudou só com prestígio internacional, econômico e socialmente. Mudou a consciência política, mudou a cidadania, mudou as exigências. Por exemplo, o nepotismo. Mas não mudou. Isso não era ilegal. Hoje é ilegal. Era um valor moral que era questionado e alguns políticos não tratavam isso com a devida rigor. Hoje é ilegal, não pode mais, acabou, não vai ter mais. Esse padrão, a transparência.